Boa noite a todos. O Clivati falou que o INSS está arrebentado. A nossa preocupação, vereador, é que a Avaré-Prev também está arrebentada. Por isso que precisaria olhar com muita atenção esse projeto que vai estar hoje aqui, que já temos uma posição, eu, Poi e a Rosângela, muito clara. Seria interessante que os demais vereadores seguissem essa posição, que é a posição da seriedade nesse projeto que a Avaré-Prev está sendo realmente há muito tempo, não é desse governo só, do anterior e desse, manipulada, quer dizer, biscoitando, retirando o dinheiro do olerite do funcionário e não repassando como deveria. Isso é apropriação indébita, não tem outro nome, né? Então, que não siga esse caminho, né? Vamos salvar aí a previdência dos nossos servidores avarenses. Agora, com relação, só para fazer uma... Eu recebi essa correspondência no dia 14 de abril, outros vereadores também responderam, só para falar rapidamente sobre dengue na região, 24 casos de dengue autóctone, 4 em Laranjal Paulista, 6 em Botucatu, 10 em Cerqueira, 2 em Avaré, 1 em Pereiras e 1 em Arandu. E 17 casos de dengue importado, total de 41 casos de dengue com resultado reagente, isso na nossa região, 2 casos em Avaré. A doutora Marta, a nosso pedido, esteve aqui explicando tudo isso. Eu queria também dar 2 comunicações às pessoas presentes, aos ouvintes e aos vereadores, que também receberam essa correspondência, aquele trabalho feito pela doutora Rosângela, pelo doutor Poi e por nós, com mais de 1.600 assinaturas, cobrando a festa do Peão 2009, está dando frutos. Foi instalado o inquérito civil 157/11 no Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado também enviou uma correspondência, já foi designado o conselheiro que vai analisar as contas da Festa do Peão 2009. E a próxima etapa é 2008, que nós estamos esperando que a comissão parece estar terminando, está todo em ordem, nós vamos encaminhar ao Ministério Público também, Festa do Peixe também, precisamos ver o resultado, mandar para lá também, porque é desse jeito que nós temos que fazer, porque o governo está, a impressão que dá, caindo de maduro, né? Estado de emergência. Avaré, não sei se vocês sabem, estava em estado de emergência. Não é uma Nova Friburgo ou uma região serrana do Rio, mas diz que estava em emergência. E aí venceu agora 90 dias, há poucos dias atrás, dia 14 de janeiro, foi a portaria, o decreto, aliás, do prefeito, foi até reconhecido na instância estadual e, por tabela, na esfera federal. Mas está vencido já, não estamos mais em estado de emergência, os buracos continuam aí. Relatório da Procuradoria. Bem, o relatório da Procuradoria, eu dei uma olhada, examinei. Eu acho que talvez algumas conclusões, eu até concordo com os meus vereadores que me antecederam, que há uma certa precipitação. Mas eu pergunto, qual é o papel da Procuradoria? Até na interativa, quando eu entrevista, quinta-feira passada, esse relatório chegou na quinta-feira à tarde aqui, eu perguntei qual é o papel da Procuradoria do município? É proteger o prefeito ou proteger o município? Obviamente que é defender o município, não os interesses do prefeito necessariamente. E, quando eu dei uma olhada, tem alguns, digamos, exageros nas conclusões, mas, na essência, o relatório é extremamente válido, que mostra um esquema corrupto que é impossível que esteja apenas na mão de alguns funcionários. Tem gente grande envolvida. É lógico que tem. Como é que o cidadão tem, sei lá, 12, não sei, ou mais empresas, recebe na boca do caixa, em nome dessas empresas, né? Sendo que o prefeito falou assim, só paga via bancária através de cheque, e o cara recebe lá em nome de outra empresa. Quer dizer, deve ter escalão 1, escalão talvez mais acima do 1, escalão 2, envolvido nisso, não é possível. Isso é batom na cueca, não tem explicação. Tá? E, na verdade, eu acho que esse relatório, a gente está vendo, tem várias conclusões, algumas talvez até exageradas, cita nome de 2 pessoas, que eu também não vou dizer o nome, embora um seja uma pessoa que está se tornando desafeto meu, mas mesmo assim eu tenho seriedade para não dizer o nome dele aqui nessa casa, porque foi uma denúncia anônima. E sendo uma denúncia anônima, assim como plantam às vezes na atividade profissional da gente para fazer coisa fajuta, eu não sou desse estilo. Quando tiver comprovado, daí sim nós vamos dizer o nome dessas pessoas, né? Então, esse relatório, assodado ou não assodado,
eu acho que ele tem sim o seu valor. Talvez algumas conclusões sejam precipitadas ou, eventualmente, sejam até não verdadeiras, né? E ele cita cerca de 20 e tantas pessoas que seriam os laranjas dessas empresas. Eu até sugeriria, quem sou eu para sugerir à Justiça, mas se tivesse uma delação premiada, como teve no mensalão do DEM em Brasília, se umazinha dessas 20 e tantas pessoas resolver falar, olha, o agente público tal está envolvido, sei lá qual agente, secretário, vereador, prefeito, sei lá quem. Se tiver uma delação premiada, vai abrir a boca com certeza. E daí nós vamos ficar sabendo exatamente as pessoas que estão envolvidas, porque é impossível. Eu já citei aqui, final de novembro de 2009, 76 mil reais. Uma semana depois, 79, aliás, mil reais. 4 no mês de novembro e dezembro de 2009, não é possível que esteja passando assim de maneira impune. Lógico que é um esquema articulado e não é o Grelinho só ocupado, não. Tem muito mais gente certamente bem superior a ele. Eu até vou fazer um requerimento solicitando como é que tantas contas estranhas assim ficam na prefeitura sem o controle interno da prefeitura detectar. Então, eu gostaria que viesse aqui os responsáveis pela comissão que analisa contas da prefeitura para explicar como é que, desde 2009, precisou alguém do governo anterior, que sabia do esquema, denunciar na Polícia Federal, para que um jornal, inclusive, a Comarca, que fez um belíssimo trabalho jornalístico, investigativo, para a Procuradoria se mexer, sendo que essas notas estavam lá. Quem controla essas notas? Quero um requerimento que a comissão venha aqui explicar como é que fica tanto tempo e não detectaram essas irregularidades. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, queiram colocar-se em pé. Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Eu só queria, de passagem, dizer sobre um fato que aconteceu aqui na Câmara. Eu estou tomando as medidas policiais e certamente judiciais cabíveis. Eu estava dando uma entrevista nessa sala para a Rede Globo. O Barquete estava aqui após o término da sessão, batendo boca com gente do plenário. Quando eu saí da sala de imprensa, após a entrevista com a Globo, eu cruzei com o Barquete, umas 15 pessoas ali. O Barquete vira muito nervoso para mim e diz assim: como é que o vendedor de atestado, o senhor não tem moral para falar de ética nessa casa? Isso foi o que ele me disse. Eu até calmamente disse: Barquete, você foi cliente a vida toda mesmo, como é que você fala uma coisa? Seus filhos, até pouco tempo, eu consultei o filho dele. Como é que você fala uma coisa dessa? E continuou soltando: vendedor de atestado. Eu falei: boa noite, tchau. Saí pelo corredor. Quando eu estou no meio do corredor, um cidadão começa a falar palavrão, que usa chapéu, começa a falar palavrão e suma daqui, seu vagabundo, e outras palavras assim, e correu como um touro em cima de mim, e eu estava de costa naquela porta de vidro. Se ele me acerta e me arrebenta todo, porque jogaria-me contra a porta de vidro, hoje eu não estaria falando com vocês aqui com certeza. Ou estaria com o pulmão perfurado, ou estaria cego de um olho, ou dos dois olhos. Porque da maneira que ele foi furioso, até agradeço o Stati, agradeço o Aurani, e mais um que eu não sei quem é, que eu não pensei, não sei se é o Ortega, que conseguiram agarrar, parecia um touro que foi apertado o CEDEM, e ele veio para cima. Entendeu? Isso é um absurdo dentro dessa casa, um vereador fazer isso para outro vereador. Eu quero e vou tomar as providências, senhora presidente, já fiz o BO. Isso é um absurdo. Aqui nós estamos para dialogar, para debater, para trocar posições diferentes, mas não agressão física. É a terceira vez que esse cidadão, 2 vezes aqui em plenário, na frente de outros vereadores, já me ameaçou e agora partiu para as vias de fato. E eu nem tinha falado boa noite para ele. Nem tinha falado. Conversei com o Barquete, sim, mas com o Canovas eu nem tinha falado boa noite para ele. Vereador, então, seu tempo não havia razão encerrado para tamanho ato de truculência, e eu gostaria que isso não mais se repetisse.